Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade das plataformas de criptomoedas em casos de fraude. Recentemente, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que essas plataformas devem responder de forma objetiva quando o sistema de segurança falha, mesmo que o usuário tenha seguido todos os procedimentos, como login, senha e autenticação em 2 fatores. O caso envolveu o desaparecimento de quase 4 bitcoins da conta de um usuário, que na época valiam cerca de R$200 mil, e levantou discussões importantes sobre a proteção do consumidor digital, a atuação das corretoras e os limites da responsabilidade civil. E para entender melhor esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, Rodrigo da Costa Alves. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa conversar e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Doutor Rodrigo, o STJ decidiu aí que plataformas de criptomoedas respondem de forma objetiva por fraudes. O que significa na prática essa responsabilidade objetiva? Perfeito, Thiago. Na prática, o que essa responsabilidade objetiva significa é que tanto as plataformas de criptomoedas quanto as instituições financeiras, elas são responsáveis pelos danos que são causados aos seus clientes em decorrências de fraude, independentemente de ter havido aí por parte dessas instituições culpa ou dolo. E essa é uma responsabilidade que ela só pode ser afastada se a empresa provar que houve, no caso, uma causa excludente de responsabilidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Ok, e no caso analisado, a falha estava no sistema de autenticação da plataforma. Qual que é a importância da dupla autenticação nas operações digitais e quais são as suas limitações? Perfeito, Thiago. Conforme a gente avança, na tecnologia, e a tecnologia se torna cada vez mais proeminência em nossas vidas, a gente precisa adotar algumas medidas de segurança, medidas mínimas que nos ajudam a proteger as nossas interações virtuais, sejam elas interações financeiras ou de qualquer outra espécie. E a dupla autenticação, ela é um mecanismo de segurança porque ela protege as transações. Então, ela vai pedir, além do login e de uma senha, vai ser enviado para o e-mail do usuário uma confirmação daquela transação. Então, falando aqui já um pouco mais do caso concreto, houve uma limitação desse sistema, ou seja, a plataforma não conseguiu apresentar, no caso, o e-mail de autenticação e de confirmação daquela transação que foi contestada e impediu aí que fosse comprovado que o protocolo de segurança foi integralmente cumprido. Doutor Rodrigo, a empresa alegou que houve invasão hacker no computador do usuário. Em situações como essa, como que se define a linha entre a culpa do consumidor e a responsabilidade da plataforma? Perfeito, Thiago. Nesse caso, essa linha, ela vai ser traçada com uma questão muito peculiar, que é a produção das provas que foram levantadas por parte da instituição financeira. Como é ônus da instituição financeira comprovar que houve aí ou uma culpa exclusiva do consumidor ou uma falha de terceiro, então ela deve produzir provas nesse sentido. No caso concreto, o que aconteceu foi que a empresa alegou que essas transações fraudulentas foram decorrências de um erro do próprio usuário, que ele teria fornecido seus dados pessoais de forma involuntária. Só que, no caso concreto, a empresa não conseguiu demonstrar que o usuário passou essas informações para algum terceiro e também não conseguiu comprovar que houve uma invasão hacker no computador. No primeiro grau, o juiz destacou que a empresa não comprovou que os sistemas eram seguros, justamente diante da ausência do e-mail de confirmação, que seria capaz de comprovar que o protocolo de segurança foi devidamente cumprido e respeitado. O STJ equiparou a plataforma de criptomoedas a uma instituição financeira. Quais são os efeitos jurídicos e práticos desse enquadramento? Perfeito, Thiago. Esse enquadramento, ele traz uma segurança, principalmente para os usuários, Mas, de maneira geral, eu posso elencar aqui pelo menos uns 4 efeitos, O primeiro é a responsabilidade objetiva.
No caso, para as instituições financeiras, aplica-se a súmula 479 do STJ, que estabelece que essas instituições financeiras vão responder objetivamente pelos danos que são causados pelo fortuito interno, ou seja, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Bancárias e financeiras, né? Também envolve aí as criptomoedas. As instituições, elas não são bancos, mas são instituições financeiras. Um outro efeito disso é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, que vai estabelecer a responsabilidade do fornecedor de serviços. As empresas, as plataformas de criptomoedas se enquadram como fornecedores de serviço. E uma outra questão muito interessante também nesse enquadramento é que ele é regulado pela Lei 4595 de 64, que é uma lei que vai autorizar e regular e supervisionar o funcionamento dessas instituições no Brasil. Né? E, por fim, eu destacaria também o ônus da prova, né? Que foi aquilo que nós conversamos na primeira pergunta. A instituição financeira tem o ônus de provar que aquela fraude, aquela situação ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e é somente dessa forma que ela se isenta da responsabilidade. Ok. Doutor Rodrigo, segundo a jurisprudência aqui do STJ, as instituições financeiras são responsáveis por fraudes resultantes de fortuito interno. Como que essa ideia se aplica ao ambiente digital aí das criptomoedas? Perfeito, Thiago. Como nós conversamos, as plataformas elas são reguladas pela Lei 4595. E a Lei 4595, né, que fala do sistema financeiro, ele diz que o sistema financeiro ele vai ser constituído também de instituições financeiras públicas e privadas, além, claro, das instituições bancárias. Então, essa ideia do fortuito interno ele vai se aplicar ao ambiente digital, né, de criptomoedas da mesma forma que se aplica às operações bancárias. Então, o fortuito interno ele é definido como um evento imprevisível, mas que faz parte ali, do risco da atividade da empresa, como, por exemplo, uma fraude que é cometida dentro do sistema da instituição. Nesse caso em questão, o que o STJ considerou é que mesmo que essa ação, né, tenha sido perpetrada aí por hackers, ela ocorreu no âmbito do sistema e dos protocolos de segurança da plataforma, e não se configuraria aí, nesse caso, um fortuito externo que seria apto a afastar o nexo de causalidade. O que a decisão ressaltou é que, se a plataforma não tem uma segurança adequada para combater esses ataques cibernéticos, a responsabilidade vai ser dela. Então, no caso aí, o fortuito interno, né, ele tem essa mesma aplicação tanto para as instituições bancárias tradicionais, né, os bancos, grandes bancos que a gente conhece, e também dentro do ambiente digital das criptomoedas. Doutor Rodrigo, a gente está falando aqui meio que de direito digital, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor também foi citado nessa decisão. De que maneira que o CDC protege um investidor em ativos digitais? Ótimo. Essa é uma pergunta excelente, porque já foi ressaltado, definido, que o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica às instituições financeiras porque existe uma relação de consumo, uma relação de contraprestação de serviços por parte da instituição financeira, e o usuário ali, por ser a parte mais vulnerável, mais frágil, até tecnicamente, ele é enquadrado aí pelo Código de Defesa do Consumidor como um vulnerável nessa relação. E o Código de Defesa vai fazer estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, no caso aí a instituição financeira. Então já tem todas aquelas benesses, nós podemos chamar assim, que nós conversamos anteriormente, ou seja, é a instituição financeira que tem que comprovar que o dano foi decorrente de uma atitude do próprio consumidor ou de terceiro, né? O Código de Defesa do Consumidor também vai prever aí alguns direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, a prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, né? Tem uma defesa facilitada dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, né? Que foi o que nós acabamos de conversar. E o juiz vai definir essa inversão do ônus da prova a partir da verossimilhança da alegação que a parte está trazendo, ou quando ele for isso hipossuficiente. E no caso das transações que envolvem, né, as criptomoedas ou as instituições bancárias de maneira geral, o consumidor ele é hipossuficiente porque nós, enquanto consumidores, né, Thiago, nós não temos conhecimento do funcionamento
técnico dessas plataformas, nós não conseguimos provar, né, tecnicamente, porque nós não temos acesso, como que essas plataformas são gerenciadas, se elas são seguras para a proteção dos nossos ativos digitais. Por isso que a proteção também por parte do Código de Defesa do Consumidor, ela facilita a defesa dos interesses. Como que as empresas devem agir aí para produzir provas que eventualmente as isentem de responsabilidade? Perfeito, Thiago. Nesse caso, né, o STJ entendeu que não houve, né, a prova da culpa exclusiva da vítima. E justamente porque a empresa não demonstrou nenhum elemento que possa afastar a sua responsabilidade. Então, de maneira geral, o que as empresas devem fazer é investir nos seus sistemas de segurança, garantir provas robustas de que aquelas transações seguiram um protocolo de segurança, deixando um registro das operações, por exemplo, a adequação ao Marco Civil da Internet, que determina que essas empresas, né, os provedores de aplicação, armazenem os registros de aplicação para definir a data, a hora, o IP, como que aquela transação foi feita, e também ter provas de que o e-mail de confirmação, né, da autenticação de 2 fatores, ele foi enviado, porque é somente dessa forma, quando a empresa prova que cumpriu todas as normas de segurança, inclusive com a proteção dos dados pessoais dos usuários, ela consegue afastar ou diminuir essa responsabilidade, porque no caso concreto, nós estamos conversando, a empresa alegou que houve um ataque hacker, mas como essa alegação ela foi desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, não teve aí nenhuma perícia técnica por parte da própria empresa, não houve nenhum documento que comprovasse, né, essa alegação, então o tribunal entendeu que essa explicação não era crível, né, porque a empresa, por exemplo, deveria ter uma cópia registrada do e-mail de autenticação que é enviado, né, para os seus usuários, conforme foi alegado. Então, nesse sentido, Thiago, sendo bem objetivo, eu diria que as empresas devem ter um arcabouço probatório, né, da conformidade daquelas transações. Então, é ter o registro do IP, da hora, do local que foi feita a transação, ter um registro ali, uma cópia do e-mail de autenticação que foi enviado, para garantir que a transação foi feita de maneira segura e que qualquer erro, inconsistência, é de decorrência do usuário ou de um terceiro. Doutor Rodrigo, e considerando a crescente popularidade aí das criptomoedas, você acredita que decisões como essa agora ajudam a dar mais segurança jurídica aos usuários? Excelente, Thiago. A segurança jurídica, né, ela vem tanto de decisões do Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, quanto também da própria legislação. Esse tema da criptomoeda, ele é um tema que, embora faça sucesso, né, no nosso país, ele é um tema que ele ainda carece de uma regulamentação mais robusta. Então, nesse sentido, as decisões judiciais, né, que protegem os usuários e definem critérios claros da responsabilidade da plataforma, ela é uma boa decisão, ela traz aí para os consumidores, de maneira geral, uma proteção ao aplicar aí a responsabilidade objetiva, ao equiparar as plataformas a instituições financeiras, então ela aumenta mesmo essa proteção do consumidor e traz um pouco mais de credibilidade, né? E também, por outro lado, ela incentiva as empresas a investir em sistemas de segurança, porque o que vai fazer a diferença em um eventual processo judicial é a comprovação de que não houve falhas nos sistemas de segurança da empresa. Então, eu diria que essas decisões, né, elas trazem aí uma certa segurança para os usuários, né, na medida em que estabelece alguns critérios para definir a responsabilidade das instituições e também traz um direcionamento, digamos assim, para as instituições em como fazer a adequação dos seus sistemas, né, fazer aí uma análise de governança, de compliance, de proteção de dados pessoais. Então, essas medidas são importantes, né, para trazer mais segurança para quem transita nesse cenário, né? Ok, para finalizar essa nossa conversa, doutor Rodrigo, quais seriam suas recomendações aí práticas, tanto jurídicas quanto técnicas, para usuários e plataformas que lidam com criptoativos aqui no Brasil? Perfeito, Thiago. Olha, para os usuários, acho que a principal recomendação é manter sempre as senhas, as chaves privadas em sigilo, porque são essas chaves privadas que garantem ali que as transações serão feitas. Uma outra questão também é usar antivírus e manter os aparelhos eletrônicos protegidos, porque
todas essas transações, elas ocorrem via internet. E uma vez na internet, se nós não tomarmos os devidos cuidados, essas operações podem ser interceptadas, os nossos computadores podem sofrer aí algum tipo de ataque que muitas vezes podem ficar ali despercebidos até o momento em que nós vamos fazer essas movimentações. Uma dica também que é importante para quem transita nesse cenário, das criptomoedas é ter aparelhos tecnológicos específicos para esse cenário, como, por exemplo, cold wallets ou as carteiras frias, que não estão conectadas à internet e que podem ser um hardware, que é onde é feito o armazenamento dessas criptomoedas. Também existe o que se chama de seed phrase, que é uma frase semente, que é basicamente um conjunto de palavras que funciona como um backup de todas as chaves privadas de uma carteira de criptomoeda. Então é importante fazer um armazenamento seguro dessas informações para que o usuário não acabe sendo vítima de um golpe. E, por fim, para os usuários, sempre ficar atento a qualquer tipo de atividade suspeita, e-mails suspeitos, porque os hackers, os atacantes, eles acabam imitando o funcionamento da plataforma para poder induzir a pessoa a erro. Então, eles podem mandar um link suspeito por SMS, por e-mail, E para as plataformas de criptomoedas, eu diria que é importante investir em sistemas mais robustos de segurança, especialmente com a autenticação de 2 fatores, manter os registros das operações, incluindo os e-mails de autenticação, registro de log de acesso, por exemplo, manter esses registros armazenados, educar os usuários, porque hoje, a cada dia que passa, surgem novos golpes e, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, a última publicação desse ano, os criminosos estão migrando, Thiago, do crime que envolve violência ou grave ameaça, aquele crime que é praticado na rua, eles estão migrando para o crime virtual, porque hoje o Brasil, infelizmente, é campeão de golpes virtuais, de crimes virtuais, nesse sentido. Então é importante ter aí uma participação ativa dos usuários para se proteger desses golpes e também das próprias plataformas, educando seus usuários, investindo em sistemas robustos de segurança e estando ciente de que, por se tratar de uma responsabilidade objetiva, é a plataforma que deve comprovar que houve aí um risco causado por um terceiro, ou pelo próprio consumidor. Somente assim ela vai se isentar dessa responsabilidade. Então, de maneira geral, eu diria que são essas as dicas assim, mais práticas. Ok, doutor Rodrigo da Costa Alves, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado pelo convite, Thiago, foi um prazer conversar e fico à disposição. Um abraço para você e para os ouvintes. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a você, ouvinte, pela companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Júlio César da Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.